Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. A mensagem de hoje será transformadora. Ela vai te fortalecer. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito a crescer e alcançar os seus objetivos. Hoje iremos falar sobre como ser fortalecido emocionalmente. A vida emocional, que ela é uma parte fundamental da sua vida. A exemplo disso, tem pessoas que ficam paralisadas e não conseguem avançar por conta da vida emocional desestruturada. Antes de começar a mensagem, eu quero te pedir um favor. Curte esse vídeo, é bem rapidinho aqui embaixo. Quando você curte o vídeo, essa mensagem ela tem um alcance maior de pessoas. Nos ajude a crescer esse canal. Compartilhe também com seus amigos, com quem você conhece, para que essas pessoas também sejam impactadas, sejam ajudadas através dessa mensagem. Dessa forma você vai estar ajudando outras pessoas. E se inscreve no nosso canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve, é aqui embaixo, você se inscreve rapidinho e ativa os sininhos, porque toda mensagem nova você será notificado. Toda mensagem nova que chegar no canal, você será notificado. Tá ok? Que Deus te abençoe. Vamos à mensagem de hoje. Como ser fortalecido emocionalmente? A vida emocional, ela é uma parte fundamental na nossa vida. Ninguém consegue crescer, realizar os seus sonhos, os seus objetivos, se não tiver uma estrutura emocional. Tem pessoas que não fazem o que sempre sonharam fazer. Elas não conquistam os seus sonhos, elas não fazem o que gostam, porque elas ficam pensando o que outras pessoas vão pensar, o que é que o primo, o que é que a vizinha, o que é que o amigo vai pensar, o que é que A, B ou C vai falar dela. E aí ela fica paralisada, ela não faz, e a vida passa e ela não fez aquilo que queria fazer. E isso é emocional, isso é completamente emocional. E aí você tem que cuidar dessa vida emocional. Você só vai prosperar se você cuidar da sua vida emocional. E a vida emocional, ela está diretamente ligada à vida espiritual. A pessoa que não vive bem espiritualmente, ela não vive bem emocionalmente. Entenda isso. Se você quer viver bem emocionalmente, você tem que viver bem ou estruturar a sua vida espiritual. A exemplo disso, Abraão. Abraão viveu um momento tão bem, tão bom com Deus espiritualmente, um momento tão bom, que quando Deus pediu para ele sair da sua casa, da sua parentela, ele saiu. Ele simplesmente saiu para um lugar que ele nem sabia para onde ir. Que Deus ia falar com ele, porque ele estava bem espiritualmente. Porque ele tinha um relacionamento com Deus, íntimo. Ele tinha uma intimidade com Deus. E chegou um momento que ele foi se afastando de Deus ao ponto de mentir. Mas por que ele mentiu? Porque ele estava já distante, a vida espiritual já não estava bem. E aí a emocional começou a afetar a sua vida familiar. Veja que existe uma sequência. Por ele não estar bem espiritualmente, ele ficou paralisado na vida emocional, e essa vida emocional trouxe para ele consequência na vida familiar. Eu vou te explicar. A vida espiritual dele não estava bem. E quando ele se deparou com uma situação, talvez para ele difícil, ele mentiu. Mentiu por quê? Porque achou, isso é emocional, porque ele pensou que se não fosse assim, se ele não mentisse, ele não teria sucesso. Quantas pessoas não mentem? Quantas pessoas não mentem para tentar se dar bem? Elas mentem porque o emocional dela está abalado, então elas mentem. Mas por que o emocional está abalado? Porque a vida espiritual está fraca, não está fortalecida. Então ela não fortalece a vida espiritual, a vida emocional vai se enfraquecendo e ela vai cometendo erros.
ela vai pecando, ela vai fazendo aquilo que não é para fazer. E aí a consequência vem, como veio na vida de Abraão. Entregou a esposa mentindo, dizendo que era irmã, e aí você conhece a história. Então, entenda, a vida emocional, ela é uma parte fundamental da nossa vida, mas eu só consigo fortalecer a vida emocional se eu tiver uma vida espiritual fortalecida. Mais na frente, Abraão, por ter fortalecido a sua vida espiritual, o único filho que ele tinha com Sara, com a mulher amada, o único que era o filho da promessa, quando Deus pediu a ele como oferta, ele não negou. E não ficou abalado emocionalmente. Por quê? Porque ele estava bem com Deus. Ao ponto de, quando o filho perguntar, pai, cadê o sacrifício? Está tudo pronto, está aqui o cutelo, está aqui o altar. E o sacrifício? Abraão responde, Deus proverá. Como é que está a sua vida emocional? Como está a sua vida espiritual? Você tem fortalecido a sua vida espiritual? Você tem fortalecido a sua vida emocional? Porque quem procura fortalecer a vida emocional, ele está fortalecido na vida espiritual. E se você entender isso, você terá uma vida próspera. Você vai crescer, você vai evoluir em toda a área da sua vida. Entenda isso, que se você tiver uma vida espiritual fortalecida, você terá uma vida emocional fortalecida e as suas atitudes serão certas e certamente você vai prosperar financeiramente, profissionalmente, na vida familiar. Você vai ter os seus sonhos realizados. Em João capítulo 15, Jesus ele fala como ser fortalecido. Ele diz, eu sou a videira, vós os ramos. Meu pai é o agricultor. Todo aquele que estando em mim, observe, todo aquele que estando em mim, às vezes confundimos. Talvez você confunda as coisas. Eu não tenho que estar com Jesus, eu tenho que estar em Jesus. E estar em Jesus não é estar com Jesus, não é estar apenas numa igreja, não é estar apenas como um cristão, mas é ser um cristão, é estar em Jesus, é fazer parte do corpo, porque senão o Pai corta. E para fazer parte do corpo, você tem que cumprir as regras dele. E aí você será fortalecido espiritualmente, o seu emocional será fortalecido, consequentemente suas atitudes serão assertivas e a sua vida próspera. Eu quero te dar duas coisas aqui que enfraquecem a sua vida, tanto espiritual como emocional. A primeira delas é a vitimização. Tem muita gente que está se vitimizando. Tem pessoas que elas não avançam porque elas criam obstáculos, elas criam dificuldades. Não é que vem o problema, é que ela cria o problema, ela cria o obstáculo. E aí toda vez que ela cria um obstáculo, uma dificuldade, ela paralisa a vida dela. Nessa pandemia, muitas pessoas fecharam as portas dos seus negócios. É óbvio que a pandemia ela veio como uma dificuldade imensa. Mas, mesmo assim, tem pessoas que se reinventaram e não olharam para dificuldades, não olharam para os problemas e venceram. Prosperaram, progrediram. Não tem um ditado que diz, enquanto umas choram,
outras vendem lenço. Então a vitimização é uma das coisas que são prejudiciais à sua vida espiritual. Por que ela não ora? Porque está cansada. Por que ela não lê a Bíblia? Porque trabalhou demais o dia todo. Então são coisas que a própria pessoa cria. A própria pessoa cria. Então, quando você tirar essas barreiras da sua vida, você vai ver que a luz, ela vai iluminar você e você vai progredir. Suas conquistas estão por trás de todos os obstáculos que você mesmo criou. Então, isso é uma das coisas que impedem você de ser fortalecido espiritualmente. A segunda coisa são as pessoas. Selecione bem as pessoas com quem você anda. Quando você conta para ela que vai fazer algo novo, você vai criar uma coisa nova. Vou citar um exemplo aqui, que você vai, agora você vai estudar para passar no concurso público. Aí ela diz, não, é muito difícil, não, isso e aquilo, não, isso e aquilo, e começa a te colocar pontos, começa a citar exemplos de pessoas, começa a falar de coisas que vai desestimulando você ao ponto de você desistir. Então selecione com quem você vai andar. Aves, elas voam com aves da mesma plumagem. E você não nasceu para ser um pardal, você nasceu para ser águia. Fortaleça a sua vida espiritual. Jesus disse, todo aquele que estando em mim e der fruto, ele o limpa. Se você estiver em Jesus e der frutos, ele vai cuidar de você. E os seus frutos serão cada dia melhor. A cada dia os seus frutos serão melhores. Então eu quero te dar 4 coisas práticas para você fortalecer a sua vida espiritual. A oração. Deus, ele gosta de relacionamento, que você se comunique com ele. E a única forma de se comunicar com Deus é através da oração. Comunhão com pessoas certas. Tenha comunhão com pessoas que vão te levar a crescer espiritualmente. Tenha comunhão com essas pessoas. Comunhão com pessoas certas. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa, obediência. A obediência ao Senhor. Isso traz um fortalecimento. Isso fortalece o músculo da vida espiritual. Obediência. E a quarta e última coisa é o conhecimento. A Bíblia diz, o meu povo sofre porque lhes falta conhecimento. Procure conhecer a Deus, procure conhecer as Escrituras e você vai ver que na prática dessas 4 coisas, a oração, comunhão com pessoas certas, obediência e o conhecimento, vai te fazer crescer espiritualmente e emocionalmente. Porque não é só agir, mas é agir do jeito certo. E essas ações, elas vão te levar a um nível gigantesco. Vão te levar aos mais altos níveis da sua vida. E eu tenho certeza que você vai conquistar aquilo que você nunca conquistou. Que Deus te abençoe.